Salve pessoal, boa noite a todos. Quer dizer, boa noite para mim, né? Porque eu acabei de chegar em casa, acabei de ministrar uma aula maravilhosa sobre competência, a turma fantástica, muito interessada, muito boa. Mas de repente para você é bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Mas então, pessoal, eu ministrei essa aula sobre competência e aí resolvi gravar rapidamente aqui esse vídeo, reforçando alguns pontos e dando algumas dicas assim de como resolver questões sobre competências, tá certo? Competência que é um assunto meio chato, meio delicado, é um assunto extenso, vai do artigo 21 ao artigo 30 da Constituição, basicamente, né? A estrutura geral está ali. E assim, tem muito detalhe, muita coisa parecida, a gente acaba confundindo, às vezes a gente perde a questão, às vezes a gente não entende, a gente erra por causa disso. Então eu vou tentar passar algumas dicas aqui que vão ajudar a resolver algumas questões. Não vão resolver tudo, mas assim, vão nos dar uma boa orientação, tá bom? Tá, o que é repartição constitucional de competências? Repartição de competências nada mais é do que a técnica que é utilizada pela Constituição para dividir as diferentes atividades do Estado Federal. Então ela tem esse objetivo, ela visa dividir as atividades do Estado Federal, tá bom? E para que fazer essa divisão? Para que dividir isso? Para evitar conflitos entre os entes federados, porque, veja, tem coisa que o município quer fazer, o Estado também quer fazer, a União também quer fazer. E aí, para evitar conflito, para evitar que todo mundo queira fazer a mesma coisa, para evitar briga, tem essa divisão de competências, tem a repartição constitucional de competências. A Constituição já vai dizer quem é que pode fazer o quê, tá bom? Tá certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente compreender competência, o primeiro macete, digamos assim, a primeira dica que eu tenho para dar a vocês é: foca no princípio da predominância do interesse. Então, memorize esse princípio, predominância do interesse. Essa foi a técnica que o Constituinte tentou utilizar, que o Constituinte tentou empregar para dividir as competências. Então, ele procurou identificar o que era interesse do município, o que era interesse do Estado, o que era interesse da União. E atenção, você não pensa em interesse assim como quem quer, tá certo? Porque querer todo mundo quer tudo, né? Agora, você pensa no interesse, você pensa na predominância do interesse como quem tem capacidade de fazer. Então vamos pegar um exemplo rápido aqui. Declarar a guerra e celebrar a paz. Quem é que vai ter interesse de fazer isso no sentido de quem é que vai ter capacidade de fazer isso? A União. Não tem como o Estado fazer isso, não tem como o município fazer isso, não é verdade? Por outro lado, vamos pensar aqui, organizar e suprimir distritos. Quem é que vai ter interesse nisso? Quem é que vai ter capacidade de fazer isso? Quem é que vai entender o que é necessário nesse processo? O município, tá certo? Não tem como o Estado saber o que é que precisa ser de distrito, o que é que vai ser suprimido em termos de distrito no seu município. Isso é interesse do próprio município. Então você já pega essa lógica da predominância do interesse, tá bom? Compreendido isso, predominância do interesse no sentido de não apenas quem quer fazer o quê, mas no sentido de quem é capaz de fazer para a coisa funcionar, para a coisa dar certo, a gente vai seguindo no nosso estudo de competência. Uma coisa que assim é muito comum a gente confundir, e eu mesmo já confundi demais, tá certo? Esse era um assunto que eu tinha dificuldade, eu confundia demais, é competência privativa e competência concorrente. Por quê? Quando a gente fala da competência material, também conhecida como competência administrativa, a gente identifica com uma certa facilidade, sabe? Não, isso aqui é exclusivo da União. Declarar a guerra e celebrar a paz é exclusivo da União porque só a União é capaz de fazer, tá certo? Promover a integração da pessoa com deficiência. Não, isso aqui é competência comum. Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que trabalhar para que isso funcione, para que isso dê certo. E aí, usando o exemplo que a gente já deu, organizar e suprimir distrito, tá certo? Não, isso é município, quem vai entender isso é um município. Só quando a gente passa para a competência legislativa, às vezes a gente confunde um pouco, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Legislar sobre direito do trabalho. Eita, isso é privativo da União ou é concorrente entre União e Estados e Distrito Federal? Eu não sei. A União pode legislar sobre direito do trabalho, mas sei lá, o Estado também pode. Ou pelo menos ele pode querer, ele pode julgar que ele é capaz de fazer. Tá bom? Então, para a gente evitar confundir os dois incisos da competência privativa e da competência concorrente, que são os que a gente confunde mais, eu vou passar uma dicasinha para vocês, vou passar um macete para vocês. Quais são esses incisos?
A competência privativa está no artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Competência concorrente, artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E aí você fica na dúvida. Quando cai na prova, quando você se deparar com a questão, tá lá, tributário, e aí você não lembra, meu Deus, tributário é privativa ou é concorrente? Trabalho, meu Deus, trabalho vai ser privativa ou vai ser concorrente? Aeronáutico, é privativa ou é concorrente? Então, assim, a gente vai trabalhar agora uma técnicazinha mnemônica, tá certo? Na verdade, duas técnicas que vão te ajudar a resolver isso, que vão te ajudar a memorizar e a resolver questões sobre isso. Atenção, isso resolve tudo? Não, mas pelo menos dá uma ajuda para a gente. Se você pegar a questão, se você pegar a sua prova e você não lembrar, se der o branco, essa técnica pelo menos te ajuda a ir no rumo certo, tá bom? Tá certo, vamos começar com a técnicazinha do artigo 22, tá certo? Como não confundir a competência privativa com a competência concorrente. A técnica do artigo 22 é o chamado capacete de pimenta. Se você tiver uma memória muito boa, tá certo? Você pode memorizar essa técnicazinha mnemônica, que é o capacete de pimenta. Você escreve lá num cantinho da sua prova capacete de pimenta e você detalha o que é cada letra, o que é que isso vai significar. Então, capacete de pimenta, civil, água, penal, agrário, comercial, consórcio, espacial, trabalho, eleitoral, desapropriação, processual, informática, marítimo, energia, nacionalidade, trânsito e aeronáutico. Eu sei que é difícil memorizar, mas se você conseguir, você tem praticamente o artigo 22 completo, memorizado, salvo no seu HD, né, no seu cérebro, dentro da sua memória, tá bom? Pablo, eu não vou conseguir memorizar isso, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. Eu também não, tá certo? Vou confessar aqui só para você que está me assistindo, que eu também não tenho capacidade de memorizar isso. E aí, agora, o que é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Pessoal, tem um macetezinho, tem uma técnicazinha, tá certo? Menor, mais breve, para a gente memorizar o artigo 24. Pelo menos o inciso 1, que é o que é muito parecido com o inciso 1 do artigo 22. Que técnica é essa? Atenção, para você aprender essa técnica, eu vou ter que destruir um pedaço precioso da sua infância, tá certo? Quem é esse personagem aqui? É o Ursinho Pooh. E eu acho ótimo quando eu dou aula sobre isso em sala, quando eu estou lecionando isso em sala, porque se eu coloco isso no slide, sempre vem aquela reação, né? Oh, é o Pooh, que lindo, que fofinho. Tá bom. Esse camarada aqui, o Ursinho Pooh, ele tem um irmão gêmeo malvado, tá certo? O Ursinho Pooh é aquele cara, ele toma um mel, né? Ele fica meio lesado, ele fica meio lento, ele fica meio devagar, ele fica totalmente relaxado, tá certo? A gente fica até na dúvida se ele bebeu o mel ou se ele fumou o mel de tão relaxado que ele fica. Não é verdade? Meu Deus do céu, se a Disney descobrir que eu estou usando isso na minha aula, eles vão me processar. Mas vamos lá. Então, esse personagem é o Ursinho Pooh. A gente vai falar agora um pouquinho do irmão gêmeo malvado dele. O irmão gêmeo maligno. Que é esse camarada aqui. O Ursinho Puffet. Tá certo? Olha a cara do elemento. Tá bom? Mais uma. Esse aqui bem sanguinário, né? Cruel. Essa aqui, quando eu passo em sala, o pessoal começa a se benzer. Meu Deus do céu, tem gente que sai da sala, enfim, uma coisa terrível. E a última, que talvez seja a mais cruel de todas. Pesado, né? Eu tô com medo até, não sei nem se eu consigo lançar esse vídeo aqui nas redes sociais sem ser censurado. Mas enfim, tá aqui. Se você não tá conseguindo ler a legenda, mas pô, você nem tem Netflix. Quieto, leitão, entra logo na casa. Enfim, esse é o Puffet. Ele é um cara que claramente não é bem intencionado como o Ursinho Pooh. Agora que eu destruí esse pedaço precioso da sua infância, agora que nunca mais na sua vida você vai conseguir ver o Ursinho Pooh com os mesmos olhos, com a mesma inocência, vamos ver aqui no que é que essa técnica te ajuda. O que é o Ursinho Puffet? O O é orçamento,
tá certo? P, penitenciário, U, urbanístico, F, financeiro, E, econômico, T, tributário. Então, assim, é um macete bem mais breve, tá certo? É uma técnica, uma sigla menor do que o capacete pimenta, mais fácil de memorizar. E se você memoriza, você resolve muitas questões. Não todas, mas resolve muitas. Por quê? Porque o que não for o PUFET, o que não for concorrente, vai ser o privativo, vai ser competência privativa, tá bom? Tá certo, vamos ver como é que isso funciona na vida da gente. Só recapitulando aqui, concorrente vai ser orçamento penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico e tributário. A dica, a técnica, o ursinho PUFET. Privativa vai ser civil, água, penal, agrário, comercial, consórcio, espacial, trabalho, eleitoral, desapropriação, processual, informática, marítimo, energia, nacionalidade, trânsito e aeronáutico. Capacete e pimenta. Vamos resolver agora algumas questões para a gente ver como é que isso funciona. Utilizando, portanto, o nosso querido princípio da predominância do interesse e essas técnicas, tá bom? Primeira questão, que é uma questão do CESP de 2013. Não sei se vocês vão conseguir ler tranquilamente aí, porque a fonte talvez fique um pouco pequena, mas nos próximos quadros eu vou mostrar numa fonte um pouco maior. Tá bom? Então, assinale a opção correta a respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, em especial do estabelecido pela Constituição Federal quanto à repartição de competências constitucionais entre a União, os Estados e os municípios. Alternativa A. As competências federativas, em se tratando de matérias relevantes para o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, serão compartilhadas entre todos os entes da federação. Tá bonita, não tá? Essa alternativa A. Veja, se é algo relevante para o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, faz sentido que seja compartilhado entre todos os entes da federação. Tá bom. Vamos para a alternativa B. Os estados podem editar leis que regulem o transporte de trabalhadores, uma vez que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é concorrente. Opa! Identificamos aqui, trânsito e transporte não vai ser concorrente. O T do ursinho PUFET, o T final, é de tributário. Então, o trânsito a gente sabe que é privativo, a gente já elimina essa alternativa B. C. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Querido, você acha mesmo que o município vai ter capacidade de fazer isso, Estado, Distrito Federal? Não, isso aqui vai ser competência exclusiva da União. Mais uma vez, predominância do interesse nos ajuda aqui, tá certo? D. A competência da União para legislar acerca de matérias de interesse nacional é privativa, não podendo ser delegada a estados. Opa! Se a competência é privativa, ela pode ser delegada, tá certo? Ela é delegável. E a alternativa é: a União e os Estados-membros possuem competências expressas e estabelecidas no texto da Constituição Federal, e os municípios possuem apenas competência residual. Não! As competências remanescentes não expressas são dos Estados-membros, embora os Estados possam ter competências expressas, e eles tenham competências expressas também, tá certo? E a competência residual, que a gente chama em matéria tributária, que é para a criação de novos impostos, essa competência é da União. Então, ficamos com a alternativa A. Eu acabei me empolgando, pessoal, me perdoem, eu não vou refazer esse vídeo por causa disso. Aqui são as alternativas numa fonte maior, tá certo? Então aqui está a alternativa, estão as alternativas A e B, tá certo? Vou deixar um pouquinho para que vocês possam ler as alternativas C, D e E. Já fiz o comentário delas, tá certo? Então não vou repetir esse comentário. E a correta vai ser a alternativa A. Tá bom. Aí você olha para mim e diz: Pablo, mas essa questão é muito antiga, é de 2013, eu não era nem nascido. Como é que essa técnica que você passou, como é que esse macetezinho vai me ajudar agora? Tá bom, vamos pegar umas questões mais recentes então, querido. Tá certo? Instituto AOCP 2019, uma questão desse ano. Segundo a Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Opa, quer saber da competência concorrente. Letra A.
Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Certíssima, se você memorizou, o ursinho Puffett, você já sabe que ela está corretíssima. B. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Você já sabe que não é. Sistema estatístico, cartográfico, geologia, trânsito e transporte, você sabe que é privativa. Política de crédito, câmbio, seguros, transferência, você sabe que é a letra A. Por quê? Porque você memorizou lá a nossa técnica, o nosso macete, o ursinho Puffett, tá bom? Pablo, mas é do Instituto AOCP. Eu queria uma da CESP, já que a primeira que você colocou foi da CESP de 2013, eu queria uma da CESP recente. Tudo bem, não tem problema. Tá aqui ela, ó. Desculpa, aqui é só o gabarito da questão do Instituto AOCP. Pessoal, isso é o sono, tá certo? Eu cheguei um pouco cansado da aula e esqueci até o que é que eu tinha colocado no slide. Mas vamos lá. Aqui está o gabarito, letra A, tá certo? E vamos para uma questãozinha do CESP, então, mais recente, de 2019 também. CESP 2019. A respeito da organização do Estado, a União, os Estados Federados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre alternativa A, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Tá aí, mais uma correta, certinha, tranquila, tá bom? CESP 2019, questão que você acerta, questão que você gabarita na prova, graças àquela técnicazinha do ursinho Puffett. Atenção aqui para a letra D, para a alternativa D. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Lá da competência privativa, colocada aqui só para te confundir, tá certo? Então você sabe que é a alternativa A, porque você memorizou aquela técnicazinha do nosso querido ursinho Puffett. Então agora você vai me perdoar, meu querido, você vai me perdoar, minha querida, porque eu destruí esse pedaço precioso da sua infância, mas em compensação você aprendeu um pouquinho mais de direito constitucional. É isso, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parando por aqui. Espero sinceramente que vocês todos tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.